Vamos lá, meus amores, corrigir a atividade de sala de hoje, ok? A primeira questão, ela faz referência ao texto Gatões peludos, saiba mais sobre os linces, felinos cheios de habilidades. Eu não irei fazer a leitura do texto, certo? É um texto já um pouco mais extenso, levaria mais tempo. Eu não vou fazer a leitura desse texto, mas como vocês com certeza leram para responder a atividade, vocês vão entender do que é que eu estou falando. Então, a primeira questão diz o seguinte: no texto Gatões Peludos, há vários trechos em que se percebe que o mesmo foi escrito para crianças. Assinale a opção correta. Isso é, o trecho que mostra que o texto foi escrito para criança. Esse trecho, gente, é a letra D, que diz: quer levar esse fofinho para casa? Usar o termo fofinho no diminutivo é mais comum de algo que você está falando com a criança. Você quer levar esse fofinho para casa? Porque normalmente as crianças elas veem um animal fofo, elas imediatamente querem levar para casa, querem pegar, querem tocar, porque elas acham bonito. Então, a letra D é a opção correta. Abaixo nós temos o texto Os Dois Amigos e o Urso. Eu também não irei fazer a leitura, mas vamos direto para a questão. O urso não devorou um dos homens por quê? Não quis subir na árvore, não alcançou o homem se fingiu de morto, a árvore é muito alta. Porque o homem se fingiu de morto, né? É sobre exatamente isso que o texto fala. Tinha dois amigos, o urso apareceu, um deles se fingiu de morto e o outro fugiu. Então o urso não devorou o rapaz, o homem, porque ele se fingiu de morto. 3. No terceiro quadrinho, a expressão da personagem Mônica e sua fala "ai" indicam que ela está nervosa, triste, admirada ou assustada. Ela está assustada, ela se assustou com o rato, né? Ela dá esse salto, fica com os olhos esbugalhados e fala "ai". Fala não, grita "ai", né? Então é assustada. Abaixo nós temos um texto que é uma piada, né, uma anedota, que tem como título Os Preguiçosos. Vamos ver a questão. 4. O humor no texto acima está no fato de quê? De como os personagens descobriram que não estava chovendo. No meio da conversa, eles se questionam se está chovendo, mas todos os dois são preguiçosos e nenhum dos dois tem coragem de levantar para ir conferir. Então, um deles chama o cachorro. Quando o cachorro entra, ele conclui que não está chovendo, pois o cachorro não está molhado. 5. O que há de comum entre as ações realizadas pelos personagens do cartoon? Aqui, gente, ficou um pouco desconfigurada, a letra A ficou lá em cima, mas não tem problema. Os dois estão trabalhando, ambos estão se divertindo, os personagens compraram uma casa, ou ambos os personagens estão ocupados em destruir a casa de outro. É exatamente essa aqui, né? Letra D. Ambos os personagens estão ocupados em destruir a casa de outro. Como assim? Observe que o homem cortando a árvore com a serra, ele está destruindo a casa do pássaro, pois em cima dele tem um ninho de pássaro. Enquanto isso, o homem com a retroescavadeira está destruindo a casa de um ser humano, né? Provavelmente do homem que está cortando a árvore. Então, ambos estão, né, ocupados em destruir a casa de outro. 6. Faça a acentuação correta das palavras. Ou seja, aqui essas palavras, algumas têm acento e outras não. Vocês tinham que colocar o acento naquelas que tinham acento e colocar no lugar correto. Então, a palavra amém possui acento no E. A palavra século possui acento no E, acento agudo. Crachá possui acento agudo no segundo A. Fábula possui acento agudo no primeiro A. Femo possui acento circunflexo no E. Picolé, acento agudo no E. E difícil, acento agudo no segundo I. Questão 7 pedia vocês fazerem o quê? Pediu para vocês fazerem a classificação, né, das palavras escritas na questão anterior. Classificação em oxítono, paroxítono e proparoxítono. Então, amém é oxítono, paroxítono, proparoxítono. É oxítono. Crachá também é oxítono. Picolé também é oxítono. Por que as três são oxítonas? Porque a sílaba tônica nos três casos é a última. E se a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítono. As paroxítonas são quais?
jiboia, ideia, femo, colmeia, difícil. Observa que você não vai classificar só as acentuadas, não, até porque jiboia, ideia e colmeia não tem acento. Antes tinha, mesmo caso da questão na atividade de português de ontem, né, que já foi corrigida hoje, onde a palavra vou antigamente tinha acento, hoje em dia não tem. Mesma coisa de jiboia, ideia e colmeia. Então aqui nós temos também a palavra femo e a palavra difícil, que são acentuadas. Aí a gente lembra, né, que as palavras paroxítonas terminadas com R são acentuadas e as terminadas com L também. E essas palavras são paroxítonas porque a sílaba tônica é a penúltima. Abaixo nós temos as proparoxítonas, que são século e fábula. Lembrando que toda proparoxítona é acentuada. E elas são proparoxítonas porque a sílaba tônica é a antepenúltima. 8. Preencha as lacunas abaixo empregando corretamente os porquês. Então, a letra A é o porquê separado sem acento, porque é uma pergunta e está no início da frase. Por que você disse isso para ele? Letra B. Para falar a verdade, eu nem sei bem porquê. Esse porquê é o porquê separado com acento, que é o porquê que fica no final da frase. Não aceito, porque todos têm o direito de serem felizes. Esse porquê é o junto sem acento, porque é uma explicação. Eu não aceito. E por que eu não aceito? Porque todos têm o direito de serem felizes. D. Deve haver um porquê para esse tipo de comportamento. Concorda? Esse 9, gente, não é para estar aqui, tá? É um erro de digitação. Então, aqui é o porquê separado com acento, certo? Não, perdão, gente, perdão, está errado. Já tinha corrigir aqui. Na verdade, aqui vai ser o porquê junto com acento, né? Porque esse porquê é o porquê que equivale a motivo ou razão. Ok? Então, você pode substituir. Deve haver uma razão para esse tipo de comportamento. Concorda? Deve haver um motivo para esse tipo de comportamento. Concorda? Então, você pode substituir por razão ou motivo. Então, é o porquê junto com acento. Questão 9 diz o seguinte: leia as frases a seguir e assinale aquelas que estão corretas quanto ao uso dos porquês. Então, tem 5 frases e nem todas elas estão corretas. Você tinha que marcar aquelas que estivessem corretas. Então, são mais de uma resposta, até porque no enunciado está no plural, né? Aquelas que estão corretas. Então, são mais de uma. A primeira frase é: afinal, chegou o momento porque tanto esperei. Esse porquê aqui está correto? Não, não está. Porque aqui você trocaria por pelo qual. Então, afinal, chegou o momento pelo qual tanto esperei. Como eu disse a vocês antes, o porquê que pode ser substituído por pelo qual é o porquê separado sem acento. Segunda frase. Não sei o porquê desse entusiasmo. Essa frase está correta, porque esse porquê aqui, o junto com acento, é aquele que pode ser trocado por razão ou motivo. Não sei o motivo de seu entusiasmo. Não sei a razão de seu entusiasmo. Então, aqui ele está usado corretamente. 3. Você está feliz assim por quê? O porquê aqui é o separado com acento, porque ele deve ser utilizado no final de frase. E é exatamente onde ele aparece, no final da frase. No final de frases interrogativas. 4. Sou feliz porque me ouves. Lembre-se que o porquê junto sem acento é o porquê que ele introduz uma explicação. Sou feliz porque me ouves. Eu estou dando a explicação do porquê eu sou feliz. Então, é o junto sem acento. E a 5, então por que não falas corretamente? Aqui está incorreto porque esse porquê separado com acento, ele deve ser usado no final de frase e não no meio, certo? Aqui deveria ser o porquê separado sem acento. Inclusive, aqui é uma frase interrogativa, deveria ter um ponto de interrogação no final. Então, como eu estava dizendo, ponto de interrogação, eu acabei de colocar,
E você deve utilizar aqui o porquê separado sem acento, né, na frase 5. Questão 10. Faça a correção das frases com relação ao uso dos porquês. Então, nós temos a frase A, né? Ela está incorreta, a gente tem que corrigir. Por que você não foi à festa? Nós colocamos aqui o porquê separado com acento, mas isso não está correto, né? Porque ele deve ser usado no final de frase e não no começo de frases interrogativas. O porquê que nós utilizamos no começo de frases interrogativas é o porquê separado sem acento. Então, você vai corrigir. Já a letra B está escrita assim: não entendi o porquê desta irritação. Esse porquê que deve ser utilizado aqui é o porquê que dá para trocar por motivo ou razão. Não entendi a razão desta irritação. Não entendi o motivo desta irritação. Então, não vai ser o porquê separado sem acento. Vai ser o porquê junto com acento, certo? Que é o porquê que nós trocamos por motivo ou razão. O separado sem acento é o que nós utilizamos no começo ou no meio de frases interrogativas. Então, meus amores, a correção termina aqui, né? Foram 10 questões. Espero que todo mundo tenha conseguido compreender, mas como vocês já estão cansados de saber, se tiver ficado alguma dúvida, só mandar mensagem que eu irei esclarecer a dúvida para vocês. Tenham um ótimo dia e até a próxima.